Boas palavras para um bom dia. Eu vou começar hoje em algumas das nossas boas palavras matinais, falar de algumas histórias do Novo Testamento, de Jesus. Quem me pediu para falar sobre essa passagem que eu vou ler e comentar foi a Edna Xavier, uma das minhas mais assíduas acompanhantes tanto da Boas Palavras, quanto do programa Semana de Espiritualidades, quanto da live sobre Espiritismo, enfim, aluna da nossa pós-graduação. Então, Edna, essa vai para você. Eu vou citar aqui um trecho muito bonito do Evangelho de João, que é Jesus entre os samaritanos. Né? Como nós sabemos, os samaritanos e os judeus, os samaritanos eram digamos assim, uma facção, né, do judaísmo, que não adoravam no templo de Jerusalém. Né? Eles não iam ao templo de Jerusalém porque eles tinham lá o poço de Jacó. Enfim, era uma cisma, uma divisão entre os judeus, como sempre há divisão dentro das religiões. Né? Então eram considerados como que fossem heréticos. E os judeus tradicionais, aqueles que iam a Jerusalém adorar no templo de Jerusalém, não falavam com os samaritanos. Aliás, eram proibidos de falar. Então, nessa passagem, Jesus transgride vários preconceitos, vários preceitos, várias interdições da sua cultura e demonstra que estava totalmente fora do seu tempo, né? Acima de todos os tempos, né? Até hoje. Né? Então, é muito bonito. Então, Jesus chegou, deixou a Judéia, retornou a Galiléia e era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava o poço de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta da hora sexta. Uma mulher samaritana chega para buscar água. Jesus lhe diz: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana?" Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens uma vasilha e o poço é profundo, de onde, pois, tiras esta água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos os seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la." Jesus disse: "Vai, chama o teu marido e volta aqui." "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus lhe disse: "Falaste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e agora o que tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Jesus lhe disse: "Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher lhe disse: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos anunciará tudo." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que falo contigo." Naquele instante chegaram os seus discípulos e admiraram-se de que ele falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: "O que procuras ou por que falas com ela?" A mulher então deixou o seu cântaro e dirigiu-se à cidade, dizendo a todos: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo?" Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Vejam quanta coisa nesse trecho pequeno, nessa história que é do capítulo 4 do Evangelho de João. Né? Então, primeiro, ele rompe com o preconceito de falar com o samaritano, de falar com uma mulher. Vejam que quando os discípulos chegaram,
Eles ficaram estupefatos que ele estava se dirigindo a uma mulher, né? Mas ele fez isso o tempo inteiro, né? Ele tinha várias amigas mulheres, várias mulheres que o seguiam, Joana de Cusa, as irmãs do Lázaro, Maria Madalena, enfim, né? Olha que a samaritana, naturalmente ela se tornou provavelmente uma seguidora de Jesus, né? Alguém que aderiu, né, à sua proposta do reino, né, como ele falava. Não só ele falou com ela, como mostrou para ela que ele já, tudo que a pessoa era, que tinha feito. Então ele era um profeta, era uma pessoa vidente, que tinha a percepção divina de todas as coisas, né? E mais do que isso, ele fala da adoração em espírito e verdade, quer dizer, aquela briguinha, adorar no monte de Jacó, adorar em Jerusalém, não interessava, porque Deus quer ser adorado em espírito e verdade. E no final ainda ele fala para a mulher samaritana, né, que ele era o Messias, né? Ou seja, ele se revelou para ela totalmente, se abriu, teve um diálogo totalmente igualitário, né, amoroso, acolhedor, tanto que ela se sentiu tão acolhida, tão satisfeita, tão abastecida, que ela foi chamar todos os vizinhos, os amigos, para verem Jesus falar do reino, né, do reino de Deus. Então vejam, esse é o Jesus que nós gostamos de partilhar, de compartilhar, né? Não é o Jesus não é o Jesus dos cristãos, dos falsos cristãos que discriminam, que oprimem, que são machistas, que usam a religião para oprimir, né? Mas sim o Jesus amoroso, fraterno, igualitário, nada patriarcal, nada preconceituoso, porque ele estava sabendo que a mulher tinha tido 5 maridos, o que naquela época era assim, um absurdo, né? E, no entanto, ele fala com ela com todo o amor. Ele só diz aquilo para ela saber também que ele estava vendo quem era ela, qual era a história de vida dela, e mesmo assim ele estava falando com ela e ainda se revela como Messias, como Cristo. Para terminar, eu achei uma poesiazinha aqui bonita, de um autor que eu não conhecia, e quando eu fui procurar sobre ele, vi que ele morreu faz um mês, né? Era quase meio-dia e Jesus estava só em Sicar, na Samaria, junto ao poço de Jacó. Uma tal samaritana que ali viera a ter, numa cena tão humana, Cristo pede de beber. A mulher lhe diz, porém, como podes tu, judeu, pedir água para alguém que odeia o povo teu? Mas o mestre não se abala e, fixando o seu olhar, megamente então lhe fala da água que ele tem para dar. Se acaso tu soubesses quem sou eu e de onde eu venho, pedirias que eu te desse da água viva que eu tenho. Se tua hora está vencida, se já é mais de meio-dia e o sol de tua vida no poente já se esfria, meu irmão, se não bebeste desta água que sacia, é porque ainda não creste que esta água alivia. Não importa se és criança, se és velho ou se és moço, se tens fé e esperança, vem depressa a este poço, porque Cristo está tão só assentado a te esperar, junto ao poço de Jacó, para a tua sede saciar. O autor é Eliseu Petrelli de Vitor, de São Manuel do Paraná. Descobri isso agora há pouco, uma pessoa desconhecida, mas que fez uma poesia tão singela, tão bonita, né? Falando exatamente dessa água que Jesus nos oferece, que é a água da esperança, que é a água do amor, que é a água da confiança, que é a água da transformação, né, que nós podemos fazer em nós e no mundo. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.